Uma boa noite para quem chegou. Não chegou Boa muita gente noite. ainda. Boa noite. É, estamos chegando no fim do nosso livro, A Descoberta da Criança. E o texto, né, que a gente vai comentar, eu diria que é do capítulo mais importante do livro. Ou, pelo menos, o capítulo que eu mais gosto. E o título dele, né, talvez para quem não conhece muito Montessori, pode parecer um pouco estranho, mas ele fala a disciplina na casa das crianças. E disciplina não é um assunto que a gente traz muito para crianças entre 3 e 6 anos, né? Mas esse capítulo fala exatamente disso. E ele traz algumas informações que são valiosíssimas. Valiosíssimas. Esse capítulo aqui é um capítulo para ler várias vezes. Várias vezes. Várias e várias vezes. E daí vamos comentando, vamos falando o que gostamos, o que grifamos, o que achamos relevante. E eu vou falando aqui um pouco da minha visão sobre esse capítulo. E logo no comecinho, tem uma informação que ela é curiosa, assim, né? A Maria Montessori, ela fala ambiente preparado para crianças entre 3 e 6 anos, e ela fala que lá pode ter é, 30, 40, 50 crianças. E muitas escolas, assim, que são tidas, né, têm renome, são conhecidas, normalmente a conversa com os pais é assim, aqui são só 15 crianças por sala, não são muitas crianças, né? E é como se fosse algo, como se fosse bom. No Montessori, a gente quer o contrário, porque na hora que você tem 30, 40 ou 50 crianças, eu trabalhei já numa escola que tinha 42 crianças. 50 nunca vi, mas 42 eu vi. E na hora que você tem 30 ou 40 crianças e só dois adultos, você tem que fazer esse ambiente de uma maneira que as crianças elas sejam autônomas e sejam independentes. Não dá para você ficar fazendo as coisas pelas crianças se você tem lá 30 crianças, 40, até menos, né? 20 crianças. E um ambiente Montessori, né? A característica dele é que as crianças estão fazendo as suas atividades, e nessa idade, muitas atividades individuais. Então, tem uma fazendo torre rosa, uma de matemática, uma descansando, uma comendo. E se você tem 40 crianças, você não consegue controlar 40 crianças. É impossível controlar 30 crianças. E o objetivo no Montessori não é a gente controlar, é a gente ajudar a criança a ter disciplina, a ela criar essa disciplina. E esse capítulo fala disso. A disciplina na casa das crianças, nesse ambiente preparado para crianças entre 3 e 6 anos. E se você não aplica o Montessori na sua integralidade, né, você não vai ter essa harmonia que ela fala aqui com 20, com 30, com 40 crianças. E daí é engraçado também porque eu falo com muita mãe, né? E é normal, eu também como pai passei por isso. Mas eu tenho só um filho e eu não aguento, estou no limite. Imagina 30, né? Imagina 40. Tem que estudar, tem que treinar mesmo, fazer o treinamento de professor Montessori, e tem que se colocar para nessa nesse desafio, porque a gente tem que reformular muitas coisas internas para chegar nessa harmonia que ela fala no capítulo. Então, a primeira parte que eu grifei aqui, né, reunimos até 40, mesmo 50 crianças, e obtém-se uma disciplina mais perfeita que nas outras escolas. E daí vocês vão comentando, vão falando, o que acharem interessante. Uma característica do mente Montessori que se nota muito, as pessoas que chegam aqui, elas falam também, né? Existe um silêncio
muitas escolas são barulhentas, né? Muito barulho. Barulho, barulho, barulho. Mas no ambiente Montessori, normalmente, e se é um ambiente que está normalizado, né, que as crianças estão se desenvolvendo bem, é tem silêncio. As crianças fazem com os movimentos, fazem essas atividades, andam, conversam, respeitando essa, esse ambiente propício para a gente trabalhar. Porque quando a gente está concentrado e a gente está trabalhando, é importante a gente ter silêncio para se concentrar. E nessa dinâmica, né, de ter 30, 40 crianças, se você não tem silêncio, ou um certo grau de silêncio, né, fica muito difícil trabalhar, fica muito difícil você se concentrar. Felipe, Pode falar, mas, Silvio. mas como é que vocês. Eu tenho muita curiosidade, assim, em ir aí na Casa da Vida, né? Para ver esse trabalho teu, que é magnífico. Mas, assim, como é que você. Eu sei que, como você falou, é preciso necessário um trabalho interno, né? Eu já entendi também que é necessário, além desse trabalho interno de ser o adulto preparado, é necessário uma conexão com a criança, onde você passa para a criança essa confiança e esse respeito. Mas como é que você consegue fazer com essas 42 crianças, obter esse silêncio, obter esse respeito? Você diz assim: olha, a regra aqui é assim, assim, assado, não pode isso, não pode aquilo, pode assim. Como é que você consegue? Na escola da minha filha, as professoras estão quase enlouquecidas porque antes de entrar nas salas de aula é um verdadeiro alvoroço. Criança cai, criança se arrebenta, criança corre, criança pula. E, assim, com relação a mim, ó, eu não proíbo de correr. Eu só digo assim: toma um pouco de cuidado, tá? Tenha um pouco de cuidado. Você pode cair. Se cair, você levanta, a gente cuida, trata as feridinhas e vai e corre de novo, não tem problema. Mas só toma cuidado. Mas como é que pode, como é que você consegue contornar essa necessidade da criança ter esses movimentos acelerados, bruscos, É, contínuos? Porque vê, fala vê, aqui em vê, é, movimentos úteis e ordenados. Como centralizar a criança, que nem nós adultos mesmo conseguimos às vezes centralizar essa atenção com esses movimentos úteis e ordenados? veja assim, Montessori, o método Montessori, ele é muito diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Uma palavra chique ele é disruptivo. Ele é um outro mundo, um outro jeito de ver a criança, uma outra postura do adulto, muda muita coisa. Eu acho que a maior dificuldade nossa é nessa mudança de estado mental, de estado de espírito, de compreender o que a Maria Montessori falou. Então, assim, para chegar nisso, tem que ler os livros da Maria. Não é só um livro, tem que ter as obras principais. Não tem que ler todos, né? Porque nem todos estão publicados, mas ler os principais, ler, estudar e fazer o treinamento de professor Montessori. E o treinamento de professor Montessori são 800 horas. Quando você sai disso, você vai começar o seu caminho dentro de Montessori. É claro que, né, a gente como pai, como mãe, dentro de casa, lê um livro, faz um curso aqui, um curso ali, é o caminho, é a direção. Mas para chegar nisso que ela fala, de você ter 30, 40, até 50 crianças, e você tem silêncio, a resposta, na verdade, é o método Montessori. E daí você tem que estudar o método Montessori, os detalhes, e praticar, e se estudar. Então, a resposta, na verdade, ela é bem complexa, uma preparação longa. E até aqui eu grifei também que um dos nossos objetivos nesse ambiente preparado é sermos invisíveis, é a gente desaparecer, porque essa comunidade de 30, 40, 20 crianças, ela consegue se administrar. Na maior parte do tempo, se a gente tem um ambiente normalizado, a gente não está fazendo nenhuma apresentação, o ambiente se gerencia, as crianças se gerenciam, elas se ajudam. Só que para chegar nisso, precisa ler os livros da Maria, todos os livros, precisa fazer o treinamento de professor e precisa de uma renovação íntima, uma reforma mental.
emocional. Não é simples. Assim, faz um curso de 1 mês, 2 meses, você vai saber. Não. É um trajeto longo, porque o que a gente sabe fazer hoje, né, com mãe, com o pai, com o professor, é muito, muito diferente daquilo que está dentro do método Montessori. Mas, estudando um pouco, refletindo um pouco, fazendo alguns cursos, estudando que nem a gente está estudando aqui, é um caminho para se chegar lá. Mas não dá, é, não é que não dá, não dá, eu acho que seria muito pessimista, mas é improvável. Porque a Maria conseguiu sem ter o método, ela que criou o método, né? Sem ter o método Montessori, ela fez Montessori. Então, é improvável que a gente consiga sem, sem essa base, né? Dá para conseguir, mas é improvável. E tendo essa base, estudando e fazendo treinamento, você vai ter muita ferramenta para poder chegar nesse objetivo. Porque quando ela fala que você tem 30 crianças numa casa das crianças e a professora ela praticamente não existe, isso não vem do dia para a noite. Não está escrito aqui nesse capítulo, mas é uma construção, é ao longo dos anos. Um ambiente Montessori, que a gente fala, um ambiente normalizado, a gente demora 5 anos para construir. Então imagina que você já estudou os livros, você já fez treinamento de professor, você já teve outras experiências, daí você vai montar o seu ambiente, você vai demorar 5 anos para chegar nisso. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que eu leio, aplico, leio, faço, e você tem resultado. Não é que você não tem resultado, mas para chegar nisso, que nem essa escola que eu falei, que tinha 42 crianças, para chegar nisso são anos. E é um esforço, né, profissional, um esforço, né, do adulto muito grande. Mas é possível e você precisa de recurso, né, de livros do treinamento, e você precisa de tempo para se conhecer, para se estudar, para entender o que ela fala aqui, como se reflete na realidade. E a resposta, ela é, na verdade, um método, né? Tem que estudar o método, porque essa sala que ela fala aqui, né, que tem alegria, que tem paz, que ela cita, as crianças estão trabalhando e quando eu peço alguma coisa, elas vêm e fazem com alegria. A gente não vê muita criança assim no mundo, mas existe, e até eu vou publicar, se desse tempo já tinha publicado. Eu acabei de gravar um relato que aconteceu hoje à tarde aqui na Casa da Vida. Tem muito a ver com esse capítulo. Na verdade, eu fiz esse relato por causa do capítulo. E eu vou publicar lá. Vou publicar no Instagram no Montessori Brasil. Mando o link para vocês depois aqui no nosso grupo de WhatsApp. E parece que é um milagre. Quando você vive isso, você fala assim, isso é um milagre. Mas, na verdade, isso é técnica, é dedicação, é acordar todo dia com propósito. Hum, Na verdade, todas as nossas conquistas, né, profissionais, pessoais, né, ter família, ter profissão, ter dinheiro, se melhorar, não tem outra, não tem outra saída. É acordar e se dedicar, né? Ter perseverança, ter disciplina, ter coragem de se desafiar, de se colocar na frente, né, dos desafios. Mas a gente tem um guia, né, dentro do Montessori, porque ela fala isso aqui, e isso não é uma utopia. Tá cheio de lugar que faz isso, ao redor do mundo. Tem vídeos na internet, tem aquele. Não sei se vocês já viram aquele site que chama Montessori Guide, que são vídeos das escolas Montessori ao redor do mundo. Não tem, acho que, a legenda e nem a tradução em português, acho que só tem lá em inglês. Mas é o tipo dos vídeos. Eu mando o link para vocês. Vai mandar agora. E você assiste e você chora, porque é muito bonito. É uma realidade que é muito diferente do que a gente viveu, do que a gente está acostumado. Mas existe. E daí, quando você vê que existe, fala assim, é possível, então eu vou fazer. E até às vezes eu dou palestra, eu dei um dia uma aula para o Centro de Formação de Florianópolis, Centro de Formação de Professores de Florianópolis. E eu falando da minha experiência lá na França, falando do 612, assim, assim, assado.
E daí teve uma das pessoas assim, Felipe, é muito importante você falar que é possível, porque aqui na nossa realidade, às vezes a gente acha que não dá, que é impossível. Então, é possível. E aqui na Casa da Vida a gente faz isso. Mas exige da gente, né? Então, eu grifei algumas outras partes aqui, né? Até que eu falei as crianças, né, que estão normalizadas, elas são desejosas de saber obedecer. Elas querem te obedecer. A criança, quando está normalizada, ela busca o adulto para obedecer. Ela não busca qualquer adulto para obedecer. Ela busca, né, o adulto que ajudou ela nesse caminho. Ela vem até o adulto e ela quer saber como ela pode colaborar. E eu falei, isso não é do dia para a noite. É uma construção que leva tempo. E nesse capítulo, ela fala de ordem, né? Da ordem externa, da ordem interna, da disciplina. Normalmente, quando a gente fala disciplina, a gente pensa assim, exército, regras, obrigações. Não é essa disciplina que ela trata aqui. Ela fala da disciplina como uma vontade interna, um desejo da criança em fazer aquilo que é importante para ela, respeitando a si, respeitando o outro e servindo. Servindo o professor, servindo as outras crianças, servindo a si. E é uma disciplina que nasce espontaneamente a partir desse ambiente preparado. E até ela fala que eu grifei uma outra parte. A disciplina não é, pois, uma finalidade, mas um caminho pelo qual a criança conquista a concepção da sabedoria com uma precisão que poderia ser qualificada como científica. E a gente tem o objetivo de ter disciplina no Montessori, mas a gente sabe que a disciplina, na verdade, é um indício de que a criança está se desenvolvendo bem. É claro que quando você tem um ambiente preparado, né, e as crianças estão se desenvolvendo lá super bem, estão normalizadas, a gente quer que elas sejam disciplinadas, que elas cheguem nesse estado, mas é uma é um método, ela fala que é um método indireto. A gente cria um ambiente e ela vai nutrir dentro dessas crianças essa disciplina. E, Felipe, eu também grifei essa parte, né? Você falou agora sobre a disciplina, não é uma finalidade, é o caminho. E observando bem, a gente coloca a disciplina, aqui ela fala, a disciplina ela é o caminho, né? Só que nós, fora do Montessori, trabalhamos a disciplina como um padrão de rigidez, de controle dos nossos hábitos, né? Então, eu tenho a disciplina de controlar aqueles hábitos para que eles criem uma rotina, certo? Assim como eu tenho a rotina de fazer aquilo que é errado, então eu crio a disciplina de fazer o que é certo. Então fica aquela coisa que tem que ser controlada. Então, pelo fato de ser controlado, de eu criar um hábito controlado de bons hábitos, eu acabo sendo colocando a disciplina como um padrão, como uma rigidez. Eu preciso ser disciplinada. Se eu não sou disciplinada naturalmente, eu vou colocar como que a disciplina não fosse legal, como que a disciplina é uma obrigação, não uma necessidade. E é É, quando e ela. até Sim, E pode até falar. você tinha falado, Silma, assim, as crianças têm uma energia muito grande de pular, de correr, de movimentos, né? Na realidade, isso não é uma necessidade da criança, de ficar pulando, falando alto, girando. Não é. Na realidade, na visão Montessori, isso é um desvio. A criança que está nesse estado, ela está desviada do seu caminho natural de amadurecimento, de crescimento, de aprendizado. Porque a criança que está se desenvolvendo bem, ela não faz isso. Ela usa essa energia para adquirir capacidades e competências humanas. Então, quer dizer que é um mau direcionamento? Eu estou falando que quando você vê uma criança que fica girando, gritando e com movimentos bruscos, isso é um indício de que ela não está se desenvolvendo bem.
É só isso que eu estou falando. Então, essa criança que grita, ou que bate, que xinga, ou que fica, né, dando pinote, fica correndo para um lado para o outro, muito provavelmente ela está mostrando para nós que algo precisa mudar no seu desenvolvimento. Porque essa energia toda está sendo só desperdiçada nisso. A criança que está girando e fingindo, né, a gente falou de fantasia um pouquinho, que fica fingindo que é unicórnio, ou que fica simplesmente nessa loucura, né, nesse movimento desordenado, ela não está melhorando sua capacidade motora fina, motora grossa, ela não está aprendendo a ler, não está aprendendo a escrever, não está aprendendo a se relacionar com o outro, não está aprendendo sobre as suas emoções. Ela está simplesmente usando essa energia de uma forma desordenada. Um pouco mais Nesses... acima, Uhum. desculpa, pode falar. E daí, não, mas pode falar. Um pouco mais acima desse texto sobre a disciplina não é uma finalidade, a Maria Montessori ela fala: o trabalho aperfeiçoa interiormente a criança e a criança que se aperfeiçoa trabalha melhor. Aí eu associei com relação ao que você está falando agora, sobre a energia direcionada de forma errada, né? Ela tem a energia para construir o que é bom, o que é belo. Porém, os indícios que ela está dando é que essa energia dela não está direcionada para o trabalho, para a perfeição interior dela. Isso, exatamente. E daí, assim, o que é É importante, isso? assim, exatamente. Então, o que é importante? A gente não pode, dentro da cabeça dela, dentro da mente dela, e direcionar essa energia. E exteriormente, a gente não pode obrigá-la, você gaste sua energia nisso outro. A gente não tem essa capacidade. A gente gostaria de ter. A gente gostaria de ter, de chegar e falar assim, não, você está dando pinote aí na sala, agora você vai desenvolver equilíbrio. E faça equilíbrio, minha filha. Não funciona assim. A gente gostaria de fazer isso, né? E na nossa sociedade, muitos tentam fazer isso. O que a gente quando ela fala que o Montessori é uma abordagem direta, eu crio um ambiente que tem atividades que são atrativas para essa criança, que estão no nível de dificuldade ideal para ela. Eu apresento essas atividades para ela e eu faço de tudo para ela se concentrar nessa atividade. E daí essa atividade pode ser se trocar sozinho, comer sozinha, montar uma torre sozinha, desmontar, guardar, lavar louça, varrer. Pode ser milhões de coisas, mas é nessa concentração, numa atividade que normalmente movimenta o seu corpo, que normalmente movimenta as suas mãos, é nessa atividade que as suas energias são redirecionadas e daí ela deixa de dar pinote e começa a aprender a ler e escrever, começa a aprender numeração, começa a entender seus sentimentos, começa a se relacionar melhor, começa a, a pegar no lápis de uma forma diferente. Sua postura física, isso eu já vi. Isso é fantástico. Uma criança, um dos indícios de que a criança está caminhando, né, para a normalização é quando ela tem essa atividade onde ela se concentra profundamente e ela sai dessa atividade depois de 20 minutos, 40 minutos, 1h10, 1h20, 2 horas. Ela sai dessa atividade e os seus ombros que estavam para frente ficam no lugar. Sua cabeça que estava abaixo fica na postura ereta. O seu corpo muda, a sua postura muda. E eu já vi isso mais que uma vez. Então, a gente não tem a capacidade de saber o que está acontecendo dentro do seu cérebro. Não dá para fazer isso dentro do seu espírito, do seu cérebro, da sua mente. A gente não pode mudar isso porque a gente não tem nem a capacidade. A gente trabalha com a observação e a gente trabalha com o ambiente. Então, a gente observa e muda o ambiente, apresenta atividade. Observa e a gente faz de tudo para que a criança chegue nesse estado de concentração. E uma coisa muito importante nessa idade, até os 6 anos, é a repetição. Eu grifei aqui. Então, a gente quer que ela vá para essa atividade e que ela repita.
Então, às vezes, ela vai lavar lá na sua pia o copo. E o mesmo copo ela quer lavar 5 vezes. Você deixa ela lavar 5 vezes. Não, você pensa, mas está gastando sabão, podia lavar os outros, né? Ela está lavando o mesmo copo. Deixa essa criança lavar 5, 10, 20, 30 vezes o mesmo copo. Se você puder, né? Você, ela está economizando água, se tem água, se tem sabão. Deixa ela ficar lá 1 hora lavando o copo. Porque para a gente, quando a gente lava o copo, a gente não quer lavar, a missão da nossa vida não é lavar copos. A gente quer ter família, quer viajar, quer ter dinheiro, quer se divertir, quer ter uma boa profissão, quer ir para o parque, quer ler livros, quer estudar. E daí a gente vai lavar o copo, a gente lava o mais rápido possível. Como eu gasto menos água, menos sabão e menos tempo, lavo o copo, deixo secando, vou fazer o que eu quero. A criança, quando vai lavar o copo, ela tem 3 anos, ela vai lavar o copo. O objetivo dela não é ter o copo limpo. Vou reformular. O principal objetivo não é ter o copo limpo. O principal objetivo é adquirir a habilidade de lavar copo. O objetivo é o processo e não o fim. Então, a gente trabalha, muitas vezes, para chegar no nosso fim. Porém, a criança, ela trabalha, ela brinca, ela faz atividade por causa do processo. Porque é o processo que vai fazer com que ela adquire aquela habilidade. Então, Tem, a a repetição deve efetivamente responder a uma necessidade. tem, E pode falar. tem acima, contando a história de uma criança no jardim, que ela queria encher um cesto com umas pedrinhas, e ela enchia, aí no capítulo, ela Uhum. enchia, aí depois ia lá, esvaziava, enchia de novo, ela estava com a babá dela. Então, o que que a babá fez? A babá estava com pressa, ela pegou logo todas as pedrinhas, botou no cestinho e veio, vamos embora, embora. Então, a criança, ela saiu frustrada, porque ela não queria encher o cesto com as pedras, era o processo de escolher, de olhar, de analisar, de colocar no cesto, de tirar de volta. O processo do que ela aprendia com aquilo é que ela queria, como você falou, não é o objetivo lavar o copo, o objetivo não era encher o cesto, era o processo do enchimento e esvaziamento do cesto. Agora eu te pergunto, né? Primeiro eu fiz uma observação. O quanto que a gente atrapalha o desenvolvimento da nossa criança por pressa, por falsamente acreditar que a mesma não sabe o que está fazendo e que qualquer coisa serve, né? A gente faz muito isso. Eu coloquei aqui uma observação sobre justamente com relação à Vitória, né? Ela estava comendo uma carne, cozinhei a carne, tudinho, dei para ela, só que o pedaço ficou assim um pouquinho grande, né? Aí ela pegava o pedacinho, que na minha concepção era grande para a boquinha dela, e botava todinho na boca. Aí eu, meu Deus do céu, vai engasgar. Aí eu fiquei, filha, vamos fazer o seguinte, vamos cortar esse pedaço de carne? E ele tá muito grande. Ela, não, mãe, tá bom aqui para mim, tá tudo bem, eu tô comendo direitinho. Mas eu me incomodei tanto, fui lá, cortei o pedaço. Aí depois eu digo, meu Deus do céu, não tem jeito, não. O Montessori ainda não entrou na cabeça, não, gente. Então, eu vi que, assim, eu fiz uma bagunça de impedir dela ter o desenvolvimento dela, dela mesmo verificar se o pedaço estava grande, se o pedaço estava pequeno, ela estava simplesmente saboreando a carne. Então, esse impedimento, Felipe, a gente pode vir criar um impedimento no desenvolvimento, um trauma, ou assim com aquela criança assim, ah, não vou fazer mais nada não, já estão fazendo mesmo por mim, e larga para lá, tá bom, mamãe, tá bom, tá bom, tá bom. É, E a para gente diz ser que são, a gente diz que são bloqueios no seu desenvolvimento. Então, a gente impede a criança de se desenvolver. Então, a criança quer lá varrer o chão, quer botar o sapato, e aí a gente vai e põe por ela. Então, a gente está impedindo dela adquirir essa capacidade, esse sentimento de ser capaz. Só que também é assim, né? Não é só deixar.
E logo que eu descobri o Montessori, eu pensei, os materiais são lindos, daí eu comprei um material, outro. Só que não é só deixar o material disponível. Não é, lá no quarto tem material. Ou, não, agora ela pode vestir o tênis sozinha porque tem uma cadeira. E tem a maneira pela qual a gente vai deixar. Como que a gente vai apresentar o vestir o sapato? Porque, então vou comprar uma cadeirinha, daí ela vai conseguir colocar lá o tênis sozinha. Mas também, assim, tem qual tênis que eu vou comprar para ela? O que tem laço, que tem elástico, que tem uma abertura maior, que tem velcro. E daí, escolhi o que tem velcro, que é mais fácil, eu entendi. Mas como que eu apresento para a criança, para ela colocar? Então, não é só deixá-la lá no... Porque aqui tem a Casa da Vida. Você põe lá 30 crianças, elas não vão se normalizar sozinhas. Precisa do adulto. O adulto faz parte do ambiente. E o adulto que vai definir as regras. Então, tem uma regra na Casa da Vida. Não se corre. Em ambiente Montessori, não se corre lá fora. Tem um lugar que se corre, na linha, né? Tem o exercício da linha. Quando eu estou tocando piano muito rápido, daí pode correr. Tirando isso, não se corre. Por que não corre? Tem faca, tem vidro, tem porcelana, tem materiais que são caros, tem outras crianças, tem criança de 5 anos e tem criança de 2 anos e meio. Se a criança de 5 anos corre e vira a porta lá para chegar na cozinha e a outra está saindo, ela vai derrubar. Então, é uma regra social. Da mesma maneira que eu estou numa empresa, estou lá trabalhando numa multinacional, as pessoas não correm. No dia a dia, elas andam, porque tem outras coisas, né? Tem outras pessoas passando, então. Quem define essas regras e o como essas regras é o adulto. E é o adulto que também vai auxiliar a criança a andar nesse ambiente, como carregar cadeira, tal. Então, não é só deixar disponível, tem a maneira como a gente deixa disponível essas atividades, como a gente mostra. E logo que eu conheci Montessori, eu percebi que não adiantava comprar só o material, porque o material em si ele não faz o trabalho. É esse contexto que a gente chama de ambiente preparado que vai atrair a criança para essa concentração, para essa atividade. Daí a resposta, né, só aquela pergunta que você fez, né, como chegar nisso? Estudando, fazendo treinamento de professor Montessori, praticando com os nossos filhos, com as outras crianças, e ao longo do tempo a gente vai tendo esses insights, que nem você tá falando, eu fui lá e cortei a carne, né, podia ter deixado, ou de repente eu posso ter uma faca e ensinar ela a cortar, e daí ela decide se quer cortar ou não. E daí essa evolução nossa como adultos também, né? Esse aprendizado, e não é simples. Não é simples porque a distância da onde a gente está hoje, né? A distância da onde a gente está hoje. Porque para aquilo que a Maria fala nos livros, é muito grande. É lá um outro patamar. Daí, para a gente percorrer e chegar lá, vai um tempo. E tudo bem também, porque somos humanos, a gente não precisa chegar do dia para a noite. Uma coisa que eu percebi, além dessas questões todas que você já colocou, Felipe, é que eu percebi que as atividades da vida prática, se conseguirmos fazer minimamente as crianças fazerem em casa, né? Os pais aqui que não conhecem muito, ajuda muito a criança a se ordenar. Eu percebi assim, porque eu primeiro tentei os materiais que saltam aos olhos, né? Um paquete de cor, uma pá, lixa, mas é na vida prática e a rotina, acorda, sobe lá na torrezinha, escova os dentinhos, arruma a mesinha, come, tira a mesa. Como isso vai gerando uma ordem muito mais fácil do que eu falar, não faz. Você fala, não faz, meu filho fala, vai lá e faz. Mas fazendo começando a pôr uma rotina para ele, como se fosse um menino adulto, e algumas atividades da vida prática, ele já veio se ordenando, assim, achei o resultado muito mais promissor do que só os materiais sensoriais, ou de matemática, de escrita, é, assim, isolados, né? Achei isso, eu não tinha percebido o quanto que a vida prática ajuda no ordenamento e são atividades que são mais possíveis de fazer em casa, que é muita coisa com jarro, com copinho, com bucazinha, né? É. E até, Jefferson, assim, a base do ambiente 3-6, e até, na verdade, até os 6 anos, o primeiro plano, a base é a vida prática. Porque tem linguagem, sensorial, matemática, e claro que são super importantes, mas a nossa base é a vida prática, porque a vida prática
ela vai dar essa independência para você ter 30 crianças, 40 crianças, porque se você não tem vida prática, é você que vai ter que colocar na pia, você que vai ter que lavar, você que vai ter que colocar a mesa, você que vai ter que colocar o tênis. E a gente quer que ela faça por si. A gente sabe que a função dessa fase, entre 3 e 6 anos, a função, que nem se a gente pensar na borboleta, a lagarta tem uma função na vida da borboleta. E mesmo a lagarta, ela passa por algumas fases. Quando ela está pequenininha, quando ela está maior, qual tipo de folha que ela come, onde que ela vai fazer o casulo. Então, cada uma dessas etapas tem uma função. Então, para ela virar a borboleta, ela tem que passar por todas essas fases. Porque mesmo se a borboleta não põe o ovo dela no lugar certo, já era para a lagarta. Ela vai nascer, não vai ter a folha, não vai comer e vai morrer. Então, começa já no nascimento. E daí a borboleta sabe onde tem que colocar seu ovo. E daí, se a gente não respeita é, essas, essas fases, a criança não vai se desenvolver tão bem. E entre 3 e 6 anos, a independência que a gente está ajudando a criança é a independência funcional. Então, ela está clamando, né? Ela está gritando para a gente, me ajude a fazer por mim mesma. E até essa frase, na realidade, que a gente fala, né, nas aulas, tem treinamento e tal, mesmo na internet você encontra. Quem disse isso foi a criança. E a Maria Montessori pegou essa frase dessa criança e colocou lá como uma das grandes características desse plano, dessa segunda metade do primeiro plano, entre 3 e 16 anos. Isso você, e a gente como pai, como mãe, se a gente só faz isso, já está beleza. Na verdade, tá excelente. Tanto que é o que eu recomendo, né? Eu comprei Torre Rosa, comprei em caixa cilíndrica, ia comprando lá na China, demorava 6 meses para chegar, gastei um dinheiro nisso. Depois eu entendi que não era o melhor. Mas, que nem o Jeff falou, material bonito daquele, você quer ter, né? Você está satisfazendo a sua vontade como pai, como mãe. E às vezes os pais, tem mãe que pergunta, mas filho, eu quero comprar, eu quero fazer as barras. Eu falo, faz. Eu fiz um monte de coisa. Mas, mas se você quer uma sugestão, faça a vida prática. Gaste seu dinheiro, seu tempo, seu recurso. Você vai construir alguma coisa? Faça alguma coisa em vida prática. Não, porque já tem um banquinho na cozinha. Então compra outro banquinho lá para o banheiro. E se não tem- mas eu queria fazer torre rosa. Não, mas você tem talher pequeno, copo pequeno, jarra pequena. Não tem, então compra isso. Mas eu quero, né, a escada marrom. Você tem um espremedor de laranja que é pequenininho e dá para criança. Pega isso, pega uma faca assim, gasta dinheiro e esforço nisso, porque o resultado vai ser muito melhor. Mas É, eu quero comprar a Torre Rosa. Eu falo, compra, porque eu comprei. a Torre Rosa Vai aqui virou comigo, né? panelas de manhã, logo cedo, quando ela era pequenininha, eram as panelas. E Felipe, tem uma parte aqui que também eu anotei sobre. Eu fiz uma questão aqui. Na criança, ela coloca lá: cada ato tem uma causa, uma justificativa, um propósito. Então, eu fiz duas perguntas em cima disso. Até não ficar quietinha, até ela ficar quietinha, tem um propósito, tem uma causa, tem uma justificativa? E Sim. a outra pergunta: como interromper um desenvolvimento da criança em um momento necessário de se resolver algo sem prejudicar ou deter o seu aprendizado? Por exemplo, ela está numa atividade, mas nós precisamos sair. Houve, digamos, uma saída de emergência, não estava no meio programado. Como eu vou interromper esse desenvolvimento da criança sem prejudicar o aprendizado dela? Idealmente, essa parte, né, do interromper é assim, a gente reserva um tempo e respeita esse tempo no dia a dia. Então, meu filho vai ser, aqui é ele chega da escola, sei lá, então das 15 horas até as 17 horas é o tempo que é dele, ou mais, ou de manhã, sei lá. E daí, no dia a dia, você vai respeitar esse tempo. E você vai ajudá-lo nesse tempo a ele focar em alguma coisa que é interessante para ele.
E daí, nesse tempo que você criou, ele vai exercitar o seu livre-arbítrio, vai escolher uma atividade, ficar mais numa, ficar mais noutra. E normalmente você vai conseguir respeitar esse tempo, porque você já agendou suas coisas, suas tarefas, suas responsabilidades, para que ele tenha esse tempo. Mas por algum motivo você tem que ir no médico, e é bem no horário lá, 3:30 da tarde, que é o horário que normalmente você deixa, não tem problema. Você fala, ó, daqui 5 minutos a gente tem que sair, porque eu tenho que ir no médico, e depois a gente volta. Então, se ele tem no dia a dia esse tempo disponível, uma quebra de concentração ou outra, não tem problema. Não é isso que vai causar um desvio, um problema, uma questão. Mas se a gente tem todo dia aquele horário, ou de manhã ou à tarde, um horário de manhã, um horário à tarde, onde a criança pode se concentrar e a gente respeita isso, é o principal. Porque aqui na Casa da Vida, ou mesmo imagina, né, na escola que eu falei, um ambiente Montessori, tem um monte de criança, tem 15, 20, 30, 40 crianças. Um ciclo de trabalho de 3 horas de manhã. Só que as crianças, elas não começam exatamente no início e terminam exatamente no fim. Quando vai chegando no fim, tem criança que está começando uma atividade, ou está no meio. Mas ela teve 3 horas já desse tempo, né? E daí a gente fala, ó, daqui 5 minutos a gente vai lá para fora, vai se preparar para o almoço, vai cantar. Mas ela teve essas 3 horas para se concentrar. Então, todo dia, aqui na Casa da Vida, eu acabo interrompendo uma criança. Porque no final desse ciclo de 3 horas, tem criança que está no meio da atividade. E tudo bem, a gente fala, ó, daqui a pouco a gente vai lá para fora, daqui a pouco a gente vai se preparar para o almoço. Mas ela teve essas 3 horas. Então, teve um momento de interrupção, porque é o horário do almoço, mas o mais importante, essas 3 horas ou 2 horas, é o que a gente conseguir fazer dentro de casa, foram respeitadas. E daí ela vai entendendo isso, ela vai sabendo disso. Então, uma criança normalizada, quando ela chega no ambiente Montessori, não todas, né, mas algumas, é como se ela já tivesse um plano, assim. Eu vou entrar, vou fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. E ela vai trabalhando, porque ela sabe que ela, quando chegar em casa, ela não vai ter os materiais. Ela não vai ter os amigos, não vai ter os sinos, não vai ter aquilo que ela quer fazer. Então, ela chega e ela já faz um, faz outro, faz outro. Porque é da natureza dela e ela sabe que ela tem essa oportunidade de trabalho. Mas não tem problema você interromper. O mais importante é que ela tenha esse tempo em casa, 1 hora, 2 horas, 3 horas, é o que a gente conseguir fazer. E a parte do silêncio é um grande desafio para a gente que vive numa sociedade barulhenta e caótica, em muitos pontos. E a gente tem exercícios que chamam a atenção para o silêncio. O andar na linha, né? Quando a gente anda ouvindo uma música, ouvindo um piano, quando a gente vai ah, sair de um ambiente para o outro, eu estou chamando de repente as crianças para irem lavar a mão, para se preparar para o almoço. Então, eu peço silêncio, eu vou falando o nome de cada uma. Tem vários exercícios que a gente pode fazer para chamar a atenção da criança para o silêncio. E ela, quando está concentrada, nessa concentração profunda, normalmente ela está em silêncio. Então, o silêncio nasce dela também. E daí, nesse ambiente onde você valoriza o silêncio, onde o silêncio é importante, é natural que você vai ter momentos de silêncio. Aqui mesmo, a Casa da Vida, a gente está na 4ª semana, né, de atividade. Teve a do Carnaval, que foi curtinha, né? Então, vai, 3ª semana. E teve um momento, né, nessas... Eu até achei fantástico, achei surpreendente. A gente estava no almoço. Imagina 13 crianças, 12 crianças almoçando, mais 2 adultos. E silêncio. O silêncio. Então, a, a natureza da criança faz surgir esse silêncio quando as condições elas são adequadas. Até tem, eu acho que, não sei se é a Paula que ia falar, ela tinha aberto o microfone, foi o Jefferson, não sei. Tem mais alguém que quer falar? Não, então, Não, eu ia falar, mas era antes. Ou pode falar, Gerson, vai. pode falar, Paulo. Não, era antes, quando você tava falando daquele outro tema lá, anterior, porque eu tinha marcado aqui duas coisas que me chamaram a atenção nesse capítulo, assim, que eu acho que é o maior desafio pra gente, né? Que é naquela hora que ela fala
que a gente substitui, para que eu perdi agora a página. Tava aqui marcado. Que ele fala assim, que nós substituímos as crianças, né? Então, assim, essa coisa da gente na pressa, na correria do dia a dia, né? A gente acaba, né, atropelando e fazendo. Aí isso me marcou, assim, que foi uma frase que ela usou meu forte, né? Que a gente chega a substituir mesmo ali o que ela tá fazendo, ignora, né? Meio que tudo que ela tá ali fazendo, o esforço, né? E substitui pela nossa ação, né? Então, assim, foi uma coisa que me marcou muito aqui. E a outra coisa, quando você falou da sala, né? Com 40 crianças e tudo, e a questão do guia, até mesmo em casa, né? Ela coloca assim, que é necessário apresentar exercícios que correspondam às necessidades de desenvolvimento do organismo, né? E eu acho que isso também é muito desafiador, assim, da gente conseguir observar a nossa criança, saber de fato o que é que ela está precisando naquele momento, né? Como você falou, a gente bota 300 materiais, ela passa batida ali, a gente gastou meia hora preparando cartãozinho, preparando coisas lá um dia inteiro, e ela olha, tipo, nem aí, né? E quando você tá na cozinha preparando, sei lá, alguma receita, ela tá super interessada ali, estar do seu lado, né? Assim, uma coisa super simples. Então era mais esse ponto quando você tava comentando aquela outra questão. Ela é um trabalho assim que qualquer trabalho que a gente vai fazer novo, no início, a gente não tem a experiência, não tem essas dicas, não tem os atalhos. E daí a gente vai errar mais, vai se esforçar mais e ter um resultado não tão bom. E daí, conforme a gente vai praticando e se esforçando e aprendendo, daí a gente consegue, com menos esforço, ter um resultado maior. E é exercício, é se exercitando, né? É claro que, né, se eu só tenho uma filha e tudo que eu faço é com a minha filha, eu vou ter, se fosse um laboratório para virar um bom pai, virar um bom adulto. Mas se eu tô com 20 crianças, 10 crianças, 5 crianças, eu tenho mais crianças e estou no dia a dia, esse meu laboratório, minha ginástica para virar um bom adulto preparado, vai ter mais oportunidades, vai ter mais chances, daí você vai caminhando mais, né? Mas é natural que a gente às vezes. Posso Eu fazer também, né? em um ponto Pode, aqui? pode falar. Esse, ela fala também sobre a timidez, né? Ela fala que a timidez, Maria Montessori fala que a timidez é a doença da vontade que não pôde desenvolver-se. Não é uma característica infantil, foi uma doença da vontade que não se desenvolveu. Mas mais acima um pouco, diz assim, sobre o pegar em tudo. Os exercícios de pegar acalmam nossa criança, seu sistema nervoso se aquieta. Eu me lembrei de quando a Vitória era pequena e o meu primeiro filho também, então eu ficava muito aquele, não pode, não pega, não isso. E depois que eu conheci o Montessori, eu já faço diferente. Quando eu tô com ela em algum lugar, que eu vejo ela olhando as coisinhas, a minha filha quer pegar, pegue aqui, ó, sinta o material, a consistência. Você pode olhar, a mamãe está aqui, te acompanha, mesmo sendo uma coisa de quebrar. Então, esse fato da gente impedir da criança de pegar nas coisas, porque o conhecimento dela é no tato, pelo que eu estou entendendo, né? Então, ela tem essa necessidade de pegar para conhecer, para aprender. Eu falo como mãe e vejo como também na escola acontece muito isso com os professores. Não querem que as crianças peguem nas coisas porque não pode. Então, a gente está construindo nas nossas crianças a vontade dela, a doença da vontade. Ela quer pegar e não pode, a gente impede o desenvolvimento. Então, como que a gente pode fazer? Bom, eu já tenho essa prática e tudo, mas assim, para quem ainda não tem esse conhecimento, para quem não tem esse conhecimento do Montessori, que ele permite, não é dizer que vai deixar a criança libertinadamente, né, sair pegando em tudo de forma desenfreada. Ela vai pegar, mas de uma forma direcionada, bem direcionada, intencionada, com todo o cuidado possível. Como nós pais,
podemos agir com as crianças, não impedindo esse desenvolvimento dela, não criando essa timidez, porque eu acreditava que a timidez era uma característica. Hoje, conhecendo o livro, eu vejo que é uma doença da vontade. Então, o que é que acontece? É como um trauma. Eu não fiz aquilo que eu queria aprender, então eu me tranquei. Eu vou ficar trancada para aquele desenvolvimento, eu não vou fazer mais nada. Porque o que é que acontece? Num caso profissional, no desenvolvimento da escola, uma pessoa ela não vai buscar um sucesso profissional, porque ela foi barrada na infância de buscar aquele objetivo dela. Uhum. Então, pode colocar que no objetivo profissional, ela, não, eu não vou ambicionar ser gerente, porque ser gerente eu vou estar querendo uma coisa que vão me paralisar. Eu não posso querer além. Sim. Isso é bem interessante, assim, Silma, isso que você está trazendo. Eu até fiz um vídeo, eu acho que foi o último vídeo, o penúltimo vídeo que eu publiquei, que fala que a gente vive num mundo de adultos, né? E a criança vive no mundo de adultos. E o grande sacada, né, do ambiente preparado é que é um ambiente para a criança. Você faz um... Em casa, a casa não é só da criança, a casa é da família, né? Mas a gente pode fazer um cantinho que é da criança, com aquelas coisas que ela pode tocar, pode explorar, a gente pode colocar coisas interessantes. No mundo, a gente não pode tocar em tudo, né? Mas se a gente tem um lugar onde a gente pode tocar, né, onde a criança pode explorar, a gente diz que a criança, nessa idade, é um explorador sensorial. Então, ela, através dos seus sentidos, ela vai reconhecendo o mundo, vai se conhecendo, vai criando suas habilidades. Então, talvez não a casa inteira, né? Mas uma parte aonde ela pode explorar, onde a gente ponha coisas que vão ajudá-las nessa riqueza sensorial. E passa por todos os sentidos, né? Do som ao tato, ao olfato, Deixa eu ver se tem daí como vem eu te tudo. mostrar. Acho que não tem como eu te mostrar aqui, ó. O armário dela. Sim, Aqui, é um armário na cozinha, que era meu. Eu desci esse armário e aqui dentro ficam umas coisinhas dela. sim, Copos, potes de pão, de comida, algumas coisinhas dela, né? Que ela pega aqui uhum, do jeito que ela quer, faz o lanche dela. Hoje ela fez a panqueca dela. Preparou, só não botou no fogo, mas ela preparou tudo. Então, assim, aqui ela tem isso. Agora, nos outros lugares não tem. não Como que a tem. gente vai agir e orientar? Mãe, aqui lá em casa eu posso pegar em tudo. Por que que eu não posso pegar aqui? Sim, mas não tem muito o que fazer, não, assim, porque, sei lá, você tá em casa, vai para casa da avó, vai para casa do tio, vai para casa do aniversário, e daí ela tem, não pode tocar? Não pode tocar, não tem muito o que fazer, não. Não tem problema. O mais importante é o dia a dia dela, e o dia a dia ela tá com você, que é um lugar que você controla, que você que dita as regras. Porque a base, né, do desenvolvimento infantil são os pais. Porque muitas vezes a gente vira pai, mãe, e a gente fica preocupado, porque a minha comida que eu dou para o meu filho tem menos açúcar ou não tem açúcar, não dou tela e não sei o quê, daí vai para casa do tio, vai para casa do avô, e o avô põe Peppa Pig, põe não sei o quê, e eu não gosto, e dá Coca-Cola, eu já falei que não é para dar. Essas coisas acontecem. A gente vai escolhendo, vai orientando, mas a gente não vai mandar, né? Por exemplo, quando eu deixava a Ju, né, com a minha mãe ou com o pai, com os pais, né, da outro lado da família, eu não ia mandar, você faça isso, você faça aquilo. Eu estava confiando na minha filha, a pessoa já estava me ajudando, né? Eu vou exigir da pessoa? Não vou exigir, eu dou alguma orientação e se eu estou deixando na mão, o outro adulto vai se tornar responsável, o outro adulto vai fazer aquilo que ele sabe de melhor. Mas eu sei que a base está comigo, né? A figura da mãe, do pai, e num terceiro lugar é a figura da professora, do professor. É isso que vai dar o tom para a vida daquela criança. Então, tudo bem, né? E a criança se adapta. Aqui eu posso tocar em tudo. Lá na casa da tia ou lá não sei aonde, lá não posso tocar em nada, né? Lá não pode tocar em nada. E tudo bem, a criança, ela tem esse poder de adaptação. Mesmo aqui na casa da vida, tudo é feito para a criança.
mas tem uma regra. A criança toca no material que eu já apresentei. E conforme o tempo vai passando, ela vai vendo todos os materiais. E tem material que não vai ser útil para a criança, porque ela não sabe mexer. Ou que é um material de vidro e exige um cuidado que ela ainda não tem. Então, claro que é tudo para criança aqui, mas tem regras também. O como tocar. Ah, ela pode pegar o copo de qualquer jeito, tacar o copo no chão? Não. Mas se ela está usando o copo e o copo escorrega, acho. Começo de semestre sempre quebra mais vidro. Desde que a gente começou, já quebrou algumas coisas. E hoje mesmo quebrou uma jarra, né? Então, na hora que a gente põe para criança, nesse ambiente preparado e tal, a gente já está considerando que vai quebrar. E os outros adultos na casa lá do avô, do tio, ele não quer que quebre o copo. Que é o copo que ganhou no casamento, que gastou dinheiro, ele não quer gastar mais dinheiro. Então, tem uma postura diferente. Mas dentro de casa, você botou esse armário aí, e aí se sujar, claro, vocês vão limpar juntas, se quebrar, vocês vão arranjar alguma outra forma de colar ou ter alguma alternativa. Mas quando está fora desse nosso controle, a criança, o que eu sei, a criança tem um poder de adaptação muito grande. E a gente pode confiar que ela vai entender que lá na casa do avó, é onde não pode e que em casa pode. Até pais separados, né? Eu sou divorciado e a minha filha não entende. Em casa tem algumas regras e na casa da mãe são regras diferentes. E tudo bem, ela se adapta. Até ela me contou outro dia. Ah, a mamãe deixou eu cozinhar, eu fiz panqueca. Não sei se era panqueca, que a senhora falou de panqueca. Deixou eu cozinhar. Eu falei, deixou, que bom, né? E comigo ela cozinha desde os 5 anos. Ela vai fazer 11 anos. E ela sabe, na casa da mãe ela não pode cozinhar, porque a mãe acha perigoso, que pode cortar, que pode não sei o quê. E aqui, ela pode. E, então, a criança, ela se adapta, ela sabe, ela consegue entender as regras. Ó, a gente só tem mais 2 minutos. Eu preciso. Eu tenho um outro compromisso. Eu preciso terminar às 22. Então, vamos para os comentários finais. O que cada um gostaria de comentar? Eu, é muito interessante esse material dela aqui, da disciplina, né? Mas complementa muito o que a gente tinha falado atrás, né? Que, na verdade, o que ajuda a pacificar é o trabalho, né? Só quando você começa a passar o trabalho para a criança, a rotininha, que você começa a perceber. Esse dia meu filho estava quieto, mexendo no brinquedo, eu fiquei até preocupado. Falei, será que ele está triste? Será que ele... Eu falei, não, mas era isso que eu estava querendo, que ele ficasse quietinho. Estou tão desacostumado a ver ele quieto mexendo numa coisa, porque realmente, tanto a disciplina de seguir, passar os materiais, normalizar, mas também o trabalho, porque no material sensorial, por exemplo, eles não ficam. Cara, tá vendo isso pra frente, mas agora ele fica tão focado quanto fica no material da vida prática, né? Tô achando isso muito interessante mesmo. É, e às vezes eu também estou aqui, né? Daí eu penso assim, eu não estou escutando o João, a Maria. Será que tá tudo certo? Eu olho lá, eles estão lá, concentrados, trabalhando. Mais algum comentário para a gente encerrar? Só uma ressalva rapidinho, não vou ocupar teu tempo, com relação aos 3 períodos do desenvolvimento, né? Que é como você falou, do desenvolvimento da vontade. Ela vai pegar, por mais que a gente não queira, fala sobre o primeiro desenvolvimento, é o subconsciente, aonde a ordenação da inteligência. O segundo período é o consciente, quando a vontade está presente e a fixação dos atos. E o terceiro período é quando a vontade dirige e provoca os atos, respondendo a uma ordem exterior. E mais abaixo fala sobre o progresso paralelo desses períodos. Eu achei isso aqui muito interessante, porque por mais que a gente mexa, remexa, queira fazer isso, aquilo, tá lá na criança. É como você fala, ela vai aprender. Não adianta a gente forçar, é só orientar. Sim. E é legal saber dessas teorias, porque quando a gente está com a criança, a gente consegue identificar, ela está na primeira fase, na segunda, na terceira. A gente fala dos graus de obediência, né? Que é em paralelo a isso. Então, quando a gente tem a teoria, então, não é que a criança ela está
com birra em mim, ela acordou para me tirar paciência. Não, de repente ela está na primeira fase aqui, ou ela está entre a primeira e a segunda, está indo para a terceira, e esse conhecimento teórico, ele vai trazer até uma calma no dia a dia, ou uma compreensão, e daí isso vai ajudar a gente a ter uma postura diferente, mais paciência, uma maneira diferente de lidar. Eu tenho depois umas perguntas ainda com relação a essa parte do período. Eu vou fazer lá no grupo mesmo, tá bom? Tá bom. A gente pode continuar a conversa. Paula, quer Beleza. falar algum último comentário? Não, tá tranquilo. Já, viu? Na Já a verdade, garganta não tá boa, mas eu tô falando menos. é, na verdade, esse capítulo a gente pode até ficar mais tempo também. Se vocês quiserem, a gente pode repetir o capítulo e a gente aborda outras coisas, talvez coisas mais práticas, a gente pode trazer coisas do nosso dia a dia. Se vocês quiserem, a gente pode, porque é um capítulo, assim, muito rico. É o que nem eu falei bem no início, para mim é o melhor capítulo do livro. É o que eu mais gosto. Se vocês quiserem, a gente volta e semana que vem semana que vem não, né? No próximo encontro, a gente continua falando de disciplina. Ou, né, a Acho disciplina que nessa. podia ser, porque que até a gente vai começar outro livro depois, né? E você vai divulgar de novo o grupo, né? É, Aí, de repente, no próximo a gente ainda faz nesse aqui, que eu acho que ainda tem coisa para explorar tá. nessa Então, parte combinado. final aí. É. E até se eu, então, você pode mandar no grupo se quiser, mas senão você guarda para o próximo encontro. E a discussão, eu acho que é mais rica se a gente está ao vivo assim, falando. Certo. Então, a gente repete disciplina na casa das crianças no nosso próximo encontro. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa semana. Boa noite para Já todos. tá boa noite, Beatriz.